realidade, essa ministração foi feita a 4 mãos, né, irmãos? Porque o que Deus tem para falar conosco é algo que, se você crer, se você colocar no teu coração, meu irmão, se você entender, se você realmente colocar no teu coração essas palavras, essa ministração dessa noite, Deus pode mudar a tua história a partir de hoje. Deus pode mudar a tua história a partir de hoje. Mas não adianta você ficar cogitando entre 2 pensamentos. Ficar olhando para cá, para lá, ficar, ai meu Deus, eu estou pensando já no que eu vou comer daqui a pouco, no que eu vou, amanhã é segunda-feira, vou ter que trabalhar, vou ter que correr atrás de novo. Guarde esse momento aqui, porque o que mais Satanás peleja é para roubar a palavra do coração daquele que necessita ouvi-la. Então, em nome de Jesus, que o diabo não roube essa palavra do teu coração. Agora a Bíblia diz que nós devemos vigiar. Vigiar. Fica vigilante. Quem está aí do lado de fora diz amém. Fica vigilante. Marcos, capítulo 5, versículo 25. O tema dessa ministração hoje é reencontro. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Em outras traduções diz que ela tocou a orla do vestido do Senhor, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Às vezes a gente precisa que Jesus mande carta, telefone para a gente, fale, a gente pede 200 vezes: Senhor, confirma a tua palavra. Essa mulher falou, se eu tocar nele, tocar na veste dele, ele não precisa falar nada comigo, ele não precisa falar nada comigo, não precisa fazer nada, basta eu tocar, eu sei que eu ficarei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que te enfadas mais o mestre? E aí a história continua com a cura da filha de Jairo. Mas eu queria que você guardasse esse momento da cura dessa mulher, porque nessa noite Deus vai curar muitas pessoas aqui em nome de Jesus.
Pai, nós colocamos tudo, todo esse texto, tudo que está aqui para ser ministrado às tuas mãos mais uma vez. Leva-nos cativos à tua presença nessa hora. Que toda ação do diabo para atrapalhar as pessoas de ouvir a tua palavra seja quebrada em nome de Jesus. Porque há poder no teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, amém? Pode se sentar. Me dê alguns minutos da sua atenção. Um certo homem começou a sua jornada aqui no Brasil através do seu bisavô, um italiano que veio morar no Brasil, mais propriamente no Rio Grande do Sul. Esse italiano chegou, conheceu uma outra italiana que também morava no Rio Grande do Sul e se casou. E do primeiro dia do casamento, aquele homem se tornou um homem extremamente violento, alcoólatra inveterado. O vício dominou a vida daquele homem. E durante todo o tempo que ele esteve casado, ele teve vários filhos. 16 filhos. Em todo esse tempo que ele esteve casado com aquela mulher, ele bateu nela todos os dias. Grávida, não grávida, todo o tempo. E aí o filho mais velho daquele homem se casou. E quando ele se casou, passou um tempo, começou a fazer a mesma coisa. Teve alguns filhos, poucos, porque ele batia tanto na esposa, de forma tão cruel, que ela morreu rapidamente. E um dos seus filhos, logo também, a terceira geração, se casou. E quando ele se casou, ele trouxe a mesma bagagem do seu bisavô, do seu avô e agora do seu pai. E aí, quando ele estava naquela situação, ele começa da mesma maneira, bebida alcoólica sem parar. E ele começa a bater na esposa. E não era, irmãos, coisinhas simples não, era de desfigurar aquela mulher. E ela engravidou. E quando ela estava com alguns meses de gravidez, ele chegou em casa, quebrou a casa todinha e bateu na esposa, dando um murro na barriga dela. O que aconteceu? A criança morreu. Ela ficou desesperada, mas continuou. Ele dizendo que se ela tivesse um filho, melhoraria. E ela teve uma segunda gravidez. Quando ela estava com 7 meses, ele bateu tanto nela, que ela caiu desmaiada em casa. Os vizinhos levaram ela para o hospital. Ela teve um parto prematuro. A criança nasceu, mas com 24 horas veio a falecer. A segunda perda. Depois, ela já estava desistindo de ter filhos. Ela adotou uma menina, já grandinha. E aí ele começou a bater nela e na menina. E ela engravidou de novo. Ele falou: se você estiver grávida de um menino, eu vou parar com isso, eu vou largar a bebida, não sei o quê. E ela teve uma menina. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. A criança tinha vários problemas de saúde, devido àquela carga de surras que aquela mulher levava. Com 4 meses,
o terceiro filho morreu. E ela falou: não vou mais ter filhos, não tem mais jeito. E aí nasceu esse homem. Quando ele nasceu nessas mesmas circunstâncias, de opressão, de surra, de pancadaria, de casa quebrada, de tudo. Mas ele sobreviveu. Quando ele tinha 7 meses, estava fazendo muito frio, e aquele homem, ele trabalhava, passava nos bares da vida e chegava tarde em casa, maltratando, quebrando tudo. O que ele fez? Falou: tira esse menino daí. Tinha 7 meses. 7 meses. Mas está muito frio. Ele não falou a segunda vez. Tirou o cinto, irmãos, e deu uma surra na criança de 7 meses. Pegou e jogou a criança lá. E disse: se você levantar dessa cama, eu mato você e a criança. Por medo, ela não se levantou. E não dormiu aquela noite, porque o filho soluçava até de manhã. Mas se o diabo pensa que vai destruir o propósito de Deus na vida de alguém, ele não tem poder, porque a criança sobreviveu. E nasceu num lar completamente desconexo. O pai daquele menino continuou batendo. Depois ela teve mais 2 filhas, e todo mundo apanhava. Ele cresceu uma criança cheia de problemas emocionais graves. Ele conta que em um determinado dia o pai estava batendo na irmã de tal maneira que puxou os cabelos da menina, que ninguém tirava ele de cima. Os vizinhos vieram com cabo de vassoura, com tudo. Só quem tirou foi quando a polícia chegou. E aquele menino nasceu nesse lar desse jeito, destruído. A mãe dele tentou colocar ele na creche, mas ele não conseguia sair de perto da mãe, porque era o único conforto, era o colo da mãe. Ela desistiu, colocou ele na pré-escola. O que aconteceu na escola, irmãos? Todos os dias ele apanhava dos meninos. Todos os dias ele apanhava. E como ele não podia fazer nada em casa, o que aconteceu quando ele chegou lá? Não tinha reação nenhuma. E o engraçado é que ele queria aprender a jogar futebol, mas ninguém escolhia ele, porque ele era conhecido como aquele menino que não valia nada, o filho do cachaceiro, o menino que apanhava todo dia do pai. Ele disse que tem um ginásio naquela escola, e ele ia lá para trás do ginásio onde tinha um banco, e todos os dias ele sentava-se ali. Mas sabe quem estava olhando ele todos os dias? Jesus. Com 12 anos, cansado de tanto bullying na escola, cansado de tanto sofrer, de tanto apanhar, de tanto ser humilhado, ele disse para a mãe: eu não vou mais estudar, encerro aqui, nunca mais vou para a escola. Com 12 anos, o que aquele menino tinha visto era tão traumático para ele, que ele chupava dedo e cheirava um pedacinho de fronha, de bebê, aqueles paninhos de bebê, porque tinha um cheiro da mãe dele. Era a única coisa que fazia ele ter alguma paz no coração. E ele continua nessa jornada. O pai maltratando, acabando com a casa. Ele nunca soube o que é ter um dia sequer de paz dentro da casa. Ele nunca soube o que é entrar em casa e ter uma porta no quarto, porque o pai quebrava tudo, derrubava, arrebentava com tudo. Mas quando ele tinha 13 anos de idade,
alguém chegou na porta da casa dele e falou assim: eu quero convidar você para ir ali na igreja comigo. Prontamente aquele menino se levantou e foi. Quando chegou lá, ele foi impactado pelo Senhor Jesus. Ele voltou para casa, ele nem titubeou, irmãos. Estava cantando uma música antiga que diz: para te adorar, ó Rei dos Reis. Como é que é? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver, olha aqui, ó, na casa de Deus, onde flui o amor. Quando ele ouviu a palavra casa de Deus, e onde flui o amor, ele foi correndo lá na frente e aceitou a Jesus. Escuta. Um ano depois ele foi descer as águas, chamou toda a família, não foi ninguém. Ele estava lá. O pai dele foi acometido de uma enfermidade que deixou ele atrofiado. E a esposa, irmãos, essa mulher é uma guerreira, viu? Que eu vou te falar. A esposa fazendo comida, o homem todo entrevado na cama. Quando ele comia, ele fazia questão de se sujar todinho para ela limpar. Quando ele terminava de comer, ele jogava o prato nas costas dela. Mas essa mulher que sofreu tudo isso através do filho, toda aquela casa aceitou a Jesus. Todos eles aceitaram a Jesus. E esse homem ruim desse jeito também. E sabe o que Deus fez? Ele mandou chamar a família toda. E foi a última vez que ele falou. Ele pediu perdão por todas as atrocidades que ele tinha feito com aquela mulher. E sabe o que ela fez? Perdoou. Na mesma hora ele não falou mais. Foi para o hospital, ficou 15 dias. E voltou num caixão. Naquele tempo os velórios eram feitos em casa. E esse rapaz nunca tinha tocado no pai dele. Nunca tinha recebido um abraço do pai dele. Nunca tinha pegado na mão do pai. O pai nunca pegou ele no colo. Esse rapaz pelejou para abraçar o pai dentro do caixão, mas ele estava tão atrofiado que ficou desse tamanhozinho. E sabe o que o diabo fez nele? Botou um monte de traumas. Um monte de traumas sobre esse rapaz. Que ele não ia conseguir. Que ele não ia nunca ter amigos, porque ele sofria muito na escola. Que ele nunca ia ter um casamento. Que ele nunca ia ter uma família. Que ele nunca ia conseguir perdoar o pai dele. Ei! O diabo é mentiroso. Você pode pensar assim: meu Deus, como é que uma mulher dessa perdoa um cara louco, um criminoso desse? A gente se julga mais limpo, porque não batemos em ninguém, ou porque omitimos o nosso pecado. Mas a Bíblia diz que não existe pecado grande, pecado pequenininho. Esse homem continua. E eu quero trazer, irmãos, em breves palavras, uma alusão a esse texto dessa mulher que sangrou durante todo esse tempo. Eu quero trazer também uma alusão ao testemunho desse cara
que viveu num lar totalmente destruído, para dizer para muitas pessoas aqui que cresceram talvez num lar não tão desse jeito, mas que tiveram traumas que marcaram a sua vida. Deus nessa noite tem uma palavra para você. Que a gente às vezes vem carregando um monte de bagagem ruim. Tem pessoas aqui que tiveram um lar desconstruído. Talvez não foi um lar violento, mas um lar desconstruído, com uma família desconstruída. Quantos casais se casam hoje, têm filhos e se separam? Quantos aqui não são filhos de pais separados? Quantas pessoas viveram num lar cheio de briga, cheio de confusão, que nunca tiveram paz um dia? Quantas pessoas aqui não tiveram, pastor, não tive nada disso, mas não tinha paz no meu lar? Porque o marido traía, porque a esposa traía, porque a família era toda destruída. Porque falaram assim, ó, tá vendo a sua mãe como é que ela é? Você vai ficar do mesmo jeito dela. Você não vai ficar assim. Se a tua família teve uma vida desregrada, descontrolada, sem Jesus, ei, eu quero dizer para você, que Jesus te chamou e te escolheu para uma nova vida em Cristo Jesus. Então acaba aqui. Quantas pessoas com traumas, que viveram ou então vivem assim. Tem gente que carrega tanta coisa dentro dela que não consegue avançar. Acabam vivendo as consequências das suas próprias escolhas, dos seus próprios traumas. É tanto medo. Sabe por quê, irmãos? Uma palavra que Deus tem movimentado essa casa nesses dias. É porque o diabo faz você perder a sua identidade. A tua identidade é gerada em Cristo Jesus. Sabe por que tem tantas pessoas replicando a vida que tiveram? A vida dos pais, a vida dos avós, a vida dos bisavós, irmãos. Fulano morreu disso, o outro morreu disso, a mesma coisa. Irmãos, rompa com esse ciclo hoje, em nome de Jesus. Sabe como a nossa identidade é perdida? Quando eu deixo de acreditar na verdade do Senhor para acreditar nas mentiras do diabo. Se essa mulher aqui não tivesse ouvido falar de Jesus, quantas mentiras Satanás falou para ela? Você gastou tudo que você tem, não tem como você ser curada, você não pode chegar no meio do povo, porque as mulheres, quando estavam nessa situação, elas ficavam afastadas. Se ela tocasse em algum homem, ele se tornaria impuro, teria que sair, se lavar e tudo mais. Mas essa mulher sabia quem era Jesus. Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ela sabia que em Jesus ela tinha certeza que seria curada. Esse homem aqui que eu estou falando, quando ele encontrou Jesus, ele encontrou razão para viver. E sabe o que aconteceu depois que ele aceitou Jesus, se batizou? Sabe o que aconteceu? Ele continuou sofrendo na escola. Até 19 anos ele sofreu. E eu esses dias lembrando que tinha uns molequinhos, quando eu estudava lá na Ceilândia, que quando eu e o Eleazar saíamos do colégio, eles ficavam esperando a gente na esquina para brigar com a gente, querer bater na gente, irmão. 2 irmãos gêmeos, tacando pedra na gente. Era, irmãos. Até que um dia a gente enfrentou eles. Vem tacar pedra, a gente não tacar pedra de vocês também. Eu lembro até o nome dos meninos, Abraim e Abraão. Eram gêmeos. Sério.
Esse homem sofreu até os 19 anos. Mas sabe o que é que mudou na vida dele? É que enquanto eles estavam atormentando ele, enquanto eles estavam humilhando ele publicamente, ele na sua mente falava: eu vou aguentar um pouco mais, que a minha formatura está logo ali. E agora eu tenho Jesus, e eu sei que Jesus está olhando por mim. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que Jesus vai tirar o processo rapidamente e a gente vai sair dessa situação. Irmão, Ele sabe, se você souber onde esse cara está hoje, não interrompa o propósito, o processo de Deus na sua vida. Ai, mas está muito difícil, eu não vou aguentar, eu não estou mais aguentando. Irmão, olha para Jesus. Se você olhar para cá, irmão, já era, acaba. Mas quando você olha para Jesus, você fala: Senhor, cada dia eu estou mais perto de Ti. Quando eu estou mais perto de Deus, mais eu entendo que aquele processo está acabando e que eu vou colher os frutos da vitória em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sabe por que tem muita gente que não consegue vencer em várias áreas da vida? Porque tem uma coisa chamada falha de caráter. Sabe aquela área que você nunca muda? Eu vou dizer por que você nunca muda. Porque você nunca deixou Jesus movimentar essa área. E Jesus não invade o coração de ninguém. Não, deixa eu aqui com meus problemas. Não, deixa eu aqui. Não, Jesus, não. Não, isso aí já é passado, já estou curado, tá? Não. Sabe por que Jesus quer te curar essa noite? Quando você tem uma enfermidade e ela está exposta, ela precisa ser limpa, ela precisa ser movimentada, até que a cura do Senhor venha. E o que vem? Vem uma cicatriz. E sabe o que a cicatriz te dá? Autoridade. Como assim, pastor? Tem muitas pessoas que já passaram por depressão aqui e venceram. Tu tem autoridade para falar sobre isso e para dizer a alguém que está muitas vezes pior do que você: ei, você vai vencer também. Cicatriz. Tem gente que necessita de autoafirmação. Eu preciso fazer para as pessoas me elogiarem. Mas eu preciso fazer porque, se eu não fizer eu sou um coitadinho. Meu irmão, Jesus não te chamou para ser coitadinho. Você não é coitadinho nada. Você é filho de Deus. Mas se você não deixar Jesus movimentar isso, irmão, você vai continuar com essa área da sua vida atribulada. Vai ter um montão de gente que vai sair daqui esta noite, não vai lembrar nem o que foi falado, não vai pôr nada em prática. Meu irmão, deixa Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o quê? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que é que isso produz? Uma alma ferida. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos desse jeito, não tinha mais marido, não tinha família, não tinha recursos, estava numa cidade distante da dela. Mas existe uma coisa especial nessa mulher. Quando Jesus salvou a mulher samaritana, Jesus foi até a mulher. Há ações, irmãos, que Jesus vem sobre nós, vem até nós e nos transforma e nos cura. No caso da mulher do fluxo de sangue, ela que foi até Jesus, foi ela que venceu a multidão, foi ela que foi. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa correr para os braços de Jesus. Sabe qual é o maior equívoco dos jovens?
é que eles acham que são eternos. Sou jovem, sou novo, não tenho nenhum problema de saúde, saúde é intacta. Não, estou bonzão aqui. Fica sorrindo os mais de idade avançada, que os joelhos não são os mesmos. Mas se o jovem ouvir a voz daquele que tem mais experiência, ele não passa pelas agruras que a gente passa. Por isso que eu escuto muito as pessoas, porque também sou bastante jovem. Amém, irmãos? Cuidado, Isaac, cuidado. E para terminar, queridos, pessoas feridas só podem ferir os outros, porque você não pode dar aquilo que não tem. Se você está ferido, deixa Deus curar você, porque quando Jesus te curar por completo, ao mesmo passo que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Pessoas que sofreram tantas coisas, elas só têm duas situações: ou elas ficam num sentimento de autocomiseração. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe como foi a minha vida, você não sabe isso e aquilo. É mesmo, não sei não. Mas você pode pegar toda essa bagagem de rejeição, toda essa bagagem de ódio, toda essa bagagem de tantas coisas, e colocar aos pés da cruz, e trocar esse fardo todo com o de Cristo. Porque Jesus vai curar você. E você, ao invés de ter uma vida destruída, destroçada, você vai ter uma vida que vai voltar para o propósito de Deus. Deus não perdeu tempo. Deus não fez nada errado. Deus não fez nada errado. Deus é perfeito. Você não é fruto de algo que alguém rejeitou. Como o pastor Luiz Hermínio gosta sempre de falar, não adianta você voltar ao seu passado para curar. Você tem que voltar para a origem, que é o seu Deus. Volta à origem. Volta para a presença de Deus. Sabe o que te afasta do propósito de Deus? É o teu orgulho. É você dizer que não precisa, sabendo que precisa. É você achar que está tudo bem, sabendo que não está. E não adianta você mentir para Jesus não. Sabe o que eu fosse você fazia? Fala para Ele: Senhor, eu estou errado nisso, eu estou pecando nisso. Senhor, eu não estou curado nisso. Senhor, isso aqui tem me afligido há anos. Mas você acaba acostumando com essa situação. Aí acha que está tudo bem. Tem gente que vai se acostumando longe da presença de Deus. Tem gente que vai se acostumando com um casamento mais frio do que tudo. Tem gente que vai se acostumando com filhos rebeldes. Tem gente que vai se acostumando com uma estrutura familiar destruída, e vai se acostumando, e vai empurrando com a barriga, porque não tem coragem de buscar a Jesus. Tenha coragem nesta noite de correr para Jesus. Ai, mas está tudo complicado. Mas se você correr para Jesus, todas as perguntas que você tem, a resposta chama-se Jesus Cristo. Tudo. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado. Jesus sabe.
Tem gente que é tão ansiosa que os reflexos dessa ansiedade são sentidos no corpo. Dores, dor de cabeça, tanta coisa. Porque o campo de batalha que Satanás está vencendo muitas pessoas é o campo de batalha da mente. É quando você decidir que você tem uma identidade de filho, que você não luta contra aquele irmão, contra aquela pessoa, contra aquela outra pessoa. A tua luta é contra os principados e as potestades. É você entender que o diabo não tem poder, mas não vai adiantar, você vai achar que nada disso é para você, e você vai protelando a sua cura. Tem gente que tem medo de mexer nessas caixas que tem no coração, está tão empoeirada. Sabe aquela caixa de sapato que você guarda lá no final do guarda-roupa, que é algo que você nem veste mais, fica empoeirado, tudo sujo, joga um monte de coisa por cima, você nem lembra mais, irmãos. A gente faz tanto isso. A gente faz tanto isso também com o nosso coração. Você vai deixando. Mas tem o Filho de Deus, aquele que te ama de uma forma imensurável, está aqui nessa noite para pegar esses cantinhos do teu coração e te limpar por completo. Mas para isso você precisa romper com esses ciclos. Você precisa romper com os velhos ciclos. Sabe, irmãos, romper com isso. Sair fora dessa. São ciclos que você mantém. Eu vou fazer um alerta para a igreja. Cuidado com aquilo que você tem oferecido a Deus no seu domingo. Às vezes a semana é tão cansativa, cheia de problemas. Aí você pega o domingo para lavar roupa, lavar carro, lavar casa, lavar os cachorros, lavar tudo, né? Aí quando dá 6 horas da tarde, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, meu Pai. Me ajuda, Senhor. Faz igual aquele desenho que o rapaz estava com tanto sono que botou uns palitos de fósforo assim. O diabo tem roubado o seu tempo. Esse momento aqui é importante demais para você. Não deixa o diabo roubar isso não, sabe? Marta e Maria, as duas estavam fazendo algo extraordinário, mas uma, quando Jesus chegou, ela parou tudo e foi ouvi-lo. A outra continuou fazendo coisas bacanas, devia estar fazendo uma janta para Jesus, né? Deve ter gritado com a irmã dela: mulher, vamos fazer a janta, Jesus já chegou, vai comer o quê? Jesus a repreendeu e disse: olha, ela escolheu a boa parte. Você quer ter um casamento sólido, abençoado? Rompa com os velhos ciclos. Você quer romper financeiramente, quer parar desse marasmo de um monte de dívida, de um monte de coisa? Se controle, seja honesto, seja organizado, seja generoso. Quer romper com a sua vida emocional? Alimente as boas emoções. O apóstolo Paulo fala que nós temos que pensar naquilo que é bom. Nós temos que alimentar nossa mente daquilo que é bom. Então alimente a tua vida de boas emoções e trate as suas mazelas. Você vai tratar com o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Então você precisa se entregar. Essa casa tem um desejo muito grande de cuidar de pessoas. Os líderes ministeriais
Quando nós conversamos, o ano passado ainda, nos organizando para a missão desse ano, uma das coisas que eu tenho mais falado é: cuide das pessoas. Eu não tenho como cuidar de todos. Então, os líderes dos ministérios, irmãos, de adolescentes, de jovens, de crianças, de casais, de homens, de mulheres, são os braços da igreja. Não é só lá no grupão não, irmão, olha, não sei. É no privado mesmo, irmãos. É ligar para a pessoa, é saber, irmão, o que você precisa. Você está precisando de uma oração, você está precisando conversar, eu estou aqui. Porque quando essa casa estiver curada, ela vai estar pronta para receber 1000 vezes mais pessoas do que temos aqui. E você é escolhido. Mas o pastor não deve passar nada na vida dele para estar aqui. Vamos trocar uma semana, fazer um projeto aqui na igreja. Seja pastor por uma semana, hein, Romildo? Mas é para fazer tudo que eu faço, hein? Atender, ouvir, responder as mensagens de celular, fazer gabinete pastoral, se preocupar com aluguel, com água, com luz, com tudo. A gente passa por tribulações, a gente passa por situações difíceis, mas todas as vezes, irmãos, que eu estou assim, passando por lutas, eu procuro entender que aquilo é um processo de Deus na minha vida. E olha que eu nasci num lar abençoado. E sabe o que aconteceu com esse homem? Com 22 anos ele se casou. Com 23 anos ele teve seu primeiro filho. E quando ele pegou o filho no colo, ele louvou a Deus. E ele falou: Senhor, me ensina a ser pai. Eu não tive um pai. E Jesus veio até ele e falou assim: você sempre teve um pai. Ele estava um dia ministrando, e aquelas irmãzinhas especiais foi lá nele e falou assim: Jesus via você sentado lá no banco atrás da quadra de esportes. Lembra que eu falei do banco? Tudo aquilo que era maldição do bisavô, do avô, do pai, quebrou quando chegou Jesus na vida daquele homem. Você não precisa carregar essas mazelas, porque onde Jesus chega, se encerra um ciclo de maldição e se começa o propósito que Deus tem para você. Hoje ele tem 2 filhos, e o filho mais velho dele já se casou. E o filho mais velho dele foi se casar em Gramado, uma chuva tremenda, e a festa ia começar e não começava, atrasou 2 horas. Ele vai para a janela de onde eles estavam hospedados e abre, começa a chorar e fala: Jesus, precisa ter o casamento, e essa chuva toda. E ele ouviu Jesus falando com ele: meu filho, todas as coisas estão no lugar que eu sempre planejei que estivessem. E sabe o que Jesus falou para ele? Tudo que Satanás planejou para destruir a tua jornada, a tua família, foi rompido. E hoje você vai casar o seu filho, porque você rompeu com tudo isso. E hoje eu estou mudando a história da sua família. Nunca mais haverá alcoólatras na sua família. Nunca mais haverá violentos na sua família. Nunca mais ninguém na sua casa vai passar pelo que você passou. Tem gente que é escolhida para isso, gente. Senhor, mas por que eu? É porque você mesmo. Senhor, mas por que eu fui escolhido para passar por essa situação? É porque Deus te escolheu mesmo.
Hoje esse homem é um pastor abençoado, lá em Itajaí, irmãos, mas não é o apóstolo Luiz Emílio. Tem uma igreja enorme lá, já rodou vários países do mundo, contando a história de vida dele. A mãe dele está viva até hoje, congrega lá na igreja dele e está bem com Deus. As irmãs dele também estão lá, os filhos dele também. Deus restaurou toda aquela família. O que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? Foi imediatamente curada. Saiu dali para testificar quem é Jesus. Então deixa Jesus entrar na tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E se existe alguém aqui nessa noite que precisa de algo de Deus, precisa de uma oração, eu queria chamá-lo você a estar aqui. Pode vir aqui na frente em nome de Jesus. Se você sentiu o desejo no seu coração de receber uma oração, de ser abençoado nessa noite, vem aqui em nome de Jesus, porque Jesus vai romper com esses ciclos na sua vida. Pode vir, não precisa ter vergonha não. Ninguém vai olhar para você não, é Jesus que vai olhar para você. Consolador, não sai daqui, meu peito. Você quer vir aqui na frente? Pode vir. Talvez você não tenha passado por essas dificuldades todas, mas existe alguma coisa no teu coração que precisa ser liberada nessa noite. Então vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Hey!